Agora, então, a temática 2, conhecimentos gerais, desafio do Estado de Direito, Democracia e Cidadania. Mais especificamente o item 2.7. Direitos humanos, vamos estudar então direitos humanos, proteção ao meio ambiente e mudança climática, acordo de Escazú, refugiados ambientais. Então, direitos humanos, proteção ao meio ambiente e mudança climática. Os direitos humanos são direitos relacionados ao reconhecimento de um padrão mínimo de dignidade para todos. São direitos garantidos pelo simples fato de se tratar de uma pessoa. Assim, são direitos ligados diretamente ao valor da pessoa, à sua dignidade e à sua liberdade. O reconhecimento de dimensões dos direitos fundamentais, dimensões que também guardam pertinência com a evolução dos reconhecimentos dos direitos humanos, significa que, no plano histórico, a noção de que vem a ser propriamente humano foi expandida como consequência do reconhecimento de que a condição do ser humano é multifacetada e envolve todos os aspectos da sua presença social. Nesse contexto, a preocupação ecológica, isso é, a preocupação com a relação mantida entre os homens e o meio ambiente, e o reconhecimento de que a própria condição do ser humano implica requerer a proteção do meio ambiente, fizeram com que se passasse a considerar que a noção dos direitos humanos também incluía a temática ambiental. Num primeiro momento, a proteção do meio ambiente pela legislação tinha caráter essencialmente antropocêntrico, no sentido de que essa proteção tinha a finalidade de garantir a qualidade, o equilíbrio e a segurança ambiental para que o ser humano pudesse desfrutar de seus próprios direitos à vida, à integridade física, à propriedade, à saúde, à educação, à moradia e à alimentação. Ou seja, a proteção do meio ambiente é uma proteção dos direitos dos homens. Hoje, surgiram novos paradigmas de proteção ao meio ambiente que não assumem esse caráter exclusivamente antropocêntrico, podendo-se mencionar dois paradigmas prevalentes, o biocêntrico e o ecocêntrico. O modelo biocêntrico é o reconhecimento de direitos próprios dos animais não humanos, já que o homem também é um animal racional. Ou seja, são tutelados os interesses dos próprios animais, particularmente o interesse em preservá-los contra o sofrimento. Vem ganhando corpo a ideia de que os animais também devem ser considerados como sujeitos de direitos, os quais podem ser tutelados de forma difusa. O artigo 3, inciso 1 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente afirma que o meio ambiente inclui o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida de todas as suas formas. Ou seja, a proteção que é assegurada ao meio ambiente é uma proteção direcionada a todas as formas de vida, não exclusivamente à vida humana, de forma que se pode afirmar que esse dispositivo introduz no nosso ordenamento uma visão biocêntrica da proteção ambiental. Então, política nacional do meio ambiente tem uma visão biocêntrica de proteção ambiental. O modelo ecocêntrico afirma que, além da proteção de interesses dos homens e animais, há interesses da própria natureza que devem ser protegidos. Parte do reconhecimento de que a natureza não é apenas um objeto para os homens, mas que ela tem um valor intrínseco que abarca e transcende o homem. A visão ecocêntrica se opõe ao antropocentrismo, na medida que defende um valor não instrumental do meio ambiente. Assim, são reconhecidos limites à ação humana que tem como fundamento outros valores além daqueles ligados à utilidade para os homens. Em relação ao reconhecimento pela jurisprudência desses paradigmas, atualmente se pode falar com clareza sobre a existência de uma dimensão ecológica do princípio da dignidade humana. Dimensão essa mencionada especialmente no precedente do RESP 1797175 do STJ, precedente em que também foi afirmada a dignidade e a existência de direitos em favor de animais não humanos e a natureza. Percebe que o procedente reconhece as visões biocêntricas, na medida que reconhece direitos em favor de animais não humanos, e ecocêntrica, na medida que reconhece direitos da própria natureza. No âmbito internacional, deve ser mencionado o artigo 72 da Constituição de 2008 do Equador, o qual estatui o seguinte. Artigo 72. A natureza, ou Pachamama, onde se reproduz e se realiza a vida, tem direito a que se respeite integralmente sua existência e a manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos. Toda pessoa, comunidade, povoado ou nacionalidade poderá exigir da autoridade pública o cumprimento dos direitos da natureza. Para aplicar e interpretar esses direitos, se observarão os princípios estabelecidos na Constituição no que for pertinente. O Estado incentivará as pessoas naturais e jurídicas e os entes coletivos para que protejam a natureza e promovam o respeito a todos os elementos que formam um ecossistema. Percebe-se que, conforme a redação expressa do dispositivo, a natureza ou Pachamama tem direito, ou seja, eleva-se a natureza à condição de sujeito de direitos, incorporando expressamente o paradigma ecocêntrico de proteção ao meio ambiente. Exemplo jurisprudencial em que é aplicado o paradigma ecocêntrico são as decisões da Corte Constitucional da Colômbia, em que, reconhecida a qualidade de um rio, o rio Atrato,
como sujeito de direitos e a qualidade da Amazônia também como sujeito de direitos. Essa mudança de paradigma encontra grande correlação com a questão das mudanças climáticas. A concepção prevalente hoje em dia é no sentido de que a ação humana tem causado sérios prejuízos à natureza, de forma que seria exigível uma reformulação total das atividades humanas a fim de restaurar e proteger. Fala-se em justiça climática, que seria um padrão de desenvolvimento das atividades humanas que respeitasse a natureza e contivesse as mudanças climáticas antrópicas. Contivesse. Esse conceito envolve também a preocupação com os impactos desproporcionais das mudanças climáticas, as quais afetam principalmente grupos sociais vulneráveis. No contexto da justiça climática, há uma vinculação entre direitos humanos e desenvolvimento, devendo ser resguardados os direitos das pessoas mais vulneráveis e partilhados os encargos das mudanças climáticas de forma equitativa. Acordo de Escazú. O Acordo de Escazú é um tratado internacional adotado em 2018 na cidade de Escazú, na Costa Rica, por governos da América Latina e do Caribe. O nome oficial do acordo é o seguinte: Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais da América Latina e no Caribe. Trata-se de um acordo regional que tem como objetivo garantir a transparência das informações ambientais, o acesso a mecanismos de justiça, a maior participação social na construção de políticas e a proteção dos defensores do meio ambiente. O acordo foi assinado pelo Brasil em setembro de 2018, mas ele só foi enviado pela presidência ao Congresso Nacional em maio de 2023 e se encontra em fase de tramitação legislativa para fim de ratificação. Antes de abordarmos o acordo propriamente, é importante mencionar os tipos de transparência reconhecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal da Justiça no RESP 1857098, incidente de assunção de competência 13. Inciso 1. Transparência ativa. É o dever do Estado de publicar informações relevantes para o público. É o dever de publicar informações não sujeitas a sigilo. Inciso 2. Transparência passiva. É o direito de qualquer pessoa ou entidade de requerer acesso a informações ambientais específicas que não tenham sido publicadas. E, inciso 3, transparência reativa. É o direito de qualquer pessoa ou entidade de requerer que seja produzida informações ambiental pelo Estado. A diferença entre as transparências passiva e reativa é quanto à necessidade ou não de que haja um procedimento prévio de produção de informação solicitada. No caso da transparência passiva, a informação já existe, enquanto a reativa será necessária a prévia produção da informação. Retomando o acordo, este aborda os seguintes temas. Inciso 1. Princípios e obrigações gerais relativos ao direito de acesso em material ambiental. Inciso 2. Acesso à informação ambiental. Inciso 3. Geração e divulgação de informação ambiental. Inciso 4. Participação pública na tomada de decisões ambientais. Inciso 5. Acesso à justiça em assuntos ambientais. Inciso 6. Proteção de defensores de direitos humanos em assuntos ambientais. Inciso 7. Fortalecimento de capacidades. Inciso 8. Cooperação internacional. Vamos analisar os consideranda do acordo. O acordo parte da recordação de que a Declaração sobre a Aplicação do Princípio 10 da Declaração do Rio, formulada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada no Rio de Janeiro em 2012, reafirma o compromisso com os direitos de acesso à informação, à participação e à justiça em questões ambientais, reconhecendo a necessidade que sejam assumidos compromissos para a aplicação cabal desses direitos. O princípio 10 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 prevê que a melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação no nível apropriado de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os estados irão facilitar e estimular a conscientização e participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e à reparação de danos. Estabelece o acordo que os direitos de acesso estão relacionados entre si e são interdependentes, e que esses direitos contribuem para o fortalecimento da democracia, do desenvolvimento sustentável e dos direitos humanos. Reafirma-se a importância da Declaração Universal de Direitos Humanos e de outros instrumentos internacionais de direitos humanos que prevêem a responsabilidade dos Estados de respeitar, proteger e promover os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todas as pessoas, sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de qualquer outra índole, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição. São reafirmados também os princípios da Declaração de Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano de 1972 e a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992. O acordo reconhece que a democracia, a boa governança e o Estado de Direito nos níveis nacional e internacional, bem como
um ambiente favorável são essenciais para o desenvolvimento sustentável, incluindo crescimento econômico sustentável e inclusivo, desenvolvimento social, proteção ambiental e a erradicação da pobreza e da fome. A ampla participação pública e o acesso à informação e às instâncias judiciais e administrativas são indispensáveis para a promoção do desenvolvimento sustentável. São encorajadas ações que busquem promover o acesso à informação, a participação pública no processo decisório e o acesso à justiça em questões ambientais, quando apropriado. Observa-se ainda o acordo, observa-se que o acordo também, observa-se também que o acordo, que a resolução 71 da Assembleia Geral das Nações Unidas de 2015, transformando o nosso mundo, a Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, prevê um conjunto de objetivos de desenvolvimento sustentável e metas universais e transformadoras, configurando o compromisso de alçar o desenvolvimento sustentável nas suas três dimensões, economia, social e ambiental, de forma equilibrada e integrada. O acordo reconhece ainda a multiculturalidade da América Latina e do Caribe e de seus povos. E, inciso 2, a importância do trabalho e das contribuições fundamentais do público e dos defensores dos direitos humanos em questões ambientais para o fortalecimento da democracia, do direito de acesso e do desenvolvimento sustentável. O acordo manifesta o propósito de se alçar à plena implementação dos direitos de acesso contemplados, bem como a criação e o fortalecimento das capacidades da cooperação. Com isso, vamos analisar os dispositivos do acordo. O artigo 1 prevê o objetivo do acordo, que é o seguinte: garantir a implementação plena e efetiva na América Latina e no Caribe dos direitos de acesso à informação ambiental, participação pública nos processos de tomada de decisões ambientais e acesso à justiça em questões ambientais, bem como a criação e o fortalecimento das capacidades e cooperação, contribuindo para a proteção do direito de cada pessoa, das gerações presentes e futuras, a viver em um ambiente saudável e a um desenvolvimento sustentável. O artigo 2 prevê uma série de definições que devem ser conhecidas, como o direito de acesso, que é o direito de acesso à informação ambiental, o direito à participação pública nos processos de tomada de decisões em questões ambientais e o direito de acesso à justiça em questões ambientais. Autoridade competente é toda instituição pública que exerça os poderes, a autoridade e as funções para o acesso à informação, incluindo os órgãos, organismos ou entidades independentes ou autônomos da propriedade ou autônomos de propriedade do Estado ou controlados pelo Estado, que atuem segundo os poderes outorgados pela Constituição ou por outras leis, e, conforme o caso, as organizações privadas, na medida em que recebam fundos ou benefícios públicos direto ou indiretamente, ou que desempenhem funções de serviços públicos, mas exclusivamente no que se refere aos fundos ou benefícios públicos recebidos ou às funções de serviços públicos desempenhados. Inciso 3, informação ambiental. É qualquer informação escrita, visual, sonora, eletrônica ou registrada em qualquer outro formato relativo ao meio ambiente, seus elementos e aos recursos naturais, incluindo as informações relacionadas com os riscos ambientais e os possíveis impactos adversos associados que afetem ou possam afetar o meio ambiente e a saúde, bem como as relacionadas com a proteção e a gestão ambiental. Público é uma ou várias pessoas, físicas ou jurídicas, e as associações, organizações ou grupos constituídos por essas pessoas, que são nacionais ou que são sujeitos à jurisdição nacional do Estado parte. E pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade. Pessoas ou grupos em situações de vulnerabilidade são aquelas pessoas ou grupos que encontram especiais dificuldades para exercer com plenitude o direito de acesso reconhecido no presente acordo, pelas circunstâncias ou condições entendidas no contexto nacional de cada parte e em conformidade com suas obrigações internacionais. Os princípios que regem a implementação do acordo são os seguintes: princípio da igualdade, princípio de não discriminação, princípio da transparência e da prestação de conta, princípio da vedação do retrocesso e da progressividade, princípio de boa-fé, princípio de prevenção, precaução, equidade intergeracional, princípio máximo de publicidade, princípio de soberania permanente dos Estados sobre os seus recursos naturais e princípio da igualdade soberana dos Estados, bem como do pró persona. O artigo 4 prevê algumas disposições gerais que nós vamos resumir a seguir. Os Estados partes no acordo devem garantir o direito de toda pessoa a viver em um ambiente saudável, bem como qualquer outro direito humano universalmente reconhecido que esteja relacionado com o acordo. Assegurar que os direitos reconhecidos no acordo sejam livremente exercidos. Adotar medidas necessárias de natureza legislativa, regulamentar, administrativa ou de outra índole no âmbito de suas disposições internas para garantir a implementação do acordo.
Proporcionar ao público informação para facilitar a aquisição de conhecimento e respeito dos direitos de acesso com o propósito de contribuir para a aplicação efetiva do acordo e assegurar orientação e assistência ao público, especialmente às pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade, de forma que se facilite o exercício de seus direitos de acesso. Garantir um ambiente propício para o trabalho das pessoas, associações, organizações e grupos que promovam a proteção do meio ambiente, proporcionando-lhes reconhecimento e proteção. Procurar adotar a interpretação mais favorável ao pleno gozo e respeito dos direitos de acesso, promover o uso de novas tecnologias da informação e comunicação, tais como os dados abertos nos diversos idiomas usados no país, quando apropriado, devendo os meios eletrônicos ser utilizados de maneira a não gerar restrições ou discriminações para o público. E ainda, por fim, promover o conhecimento do conteúdo do acordo em outros fóruns internacionais relacionados com a temática do meio ambiente. Ainda há a previsão no sentido de que nenhuma disposição do acordo deve ser entendida como limitando ou derrogando outros direitos e garantias mais favoráveis estabelecidos ou que possam vir a ser estabelecidos na legislação ou outros acordos internacionais. Nem se deve entender que o acordo impede a concessão de um acesso mais amplo à informação ambiental, participação pública nos processos de tomada de decisão ambiental e a justiça em questões ambientais. Em relação ao acesso à informação ambiental, o artigo 5 traz normas sobre o acesso à informação, sobre o acesso à informação ambiental, divididas nos seguintes tópicos: a acessibilidade da informação ambiental, denegação do acesso à informação ambiental, condições aplicáveis ao fornecimento de informação ambiental e mecanismos de revisão independentes. O primeiro tópico, acessibilidade, é a respeito da informação ambiental. O Estado e as partes devem garantir o direito público de acessar a informação ambiental que esteja em seu poder, sob seu controle ou custódia, de acordo com o princípio da máxima publicidade. O exercício do direito de acesso à informação ambiental compreende solicitar e receber informação das autoridades competentes sem necessidade de mencionar um interesse especial, nem justificar as razões pelas quais se solicita, ser informado de maneira expedita sem a informação solicitada, se a informação solicitada está ou não em poder da autoridade competente que recebeu o pedido, e ser informado do direito de impugnar e recorrer se a informação não fornecida e dos requisitos para exercer esse direito. Ser informado do direito de impugnar e recorrer se a informação não for fornecida, bem como dos requisitos para exercer esse direito. Os Estados-partes devem facilitar o acesso das pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade à informação ambiental, estabelecendo procedimentos de assistência que vão desde a formulação de pedidos até o fornecimento da informação, considerando suas condições e especificidades, com a finalidade de incentivar o acesso e a participação em igualdade de condições. As partes devem garantir que tais pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade, inclusive os povos indígenas e grupos étnicos, recebam assistência para formular seus pedidos e obter resposta. O segundo tópico diz respeito à denegação do acesso à informação ambiental. O acordo prevê que a legislação nacional de cada estado parte pode prever exceções à publicidade. As exceções são cabíveis nas seguintes hipóteses: quando a divulgação da informação puder pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde de uma pessoa física; quando a divulgação da informação afetar negativamente a segurança nacional, a segurança pública ou a defesa nacional; quando afetar negativamente a proteção do meio ambiente, inclusive qualquer espécie ameaçada ou em risco de extinção; ou quando a divulgação da informação gerar um risco claro, provável e específico de dano significativo à execução da lei ou à prevenção, investigação e persecução de delitos. Em todo caso, o regime de exceções deve tomar em conta as obrigações em matéria de direitos humanos, sendo que cada Estado-parte deve incentivar regimes que favoreçam o acesso à informação. Quando for denegado o fornecimento de uma informação solicitada, deve a autoridade competente comunicar por escrito documento que deve indicar: inciso 1, as disposições jurídicas que fundamentam a denegação; inciso 2, as razões que justificam a denegação; e informação quanto ao direito de impugnar e recorrer da decisão denegatória. Os motivos de denegação devem ser vistos previamente estabelecidos em lei e estar claramente definidos e regulamentados, levando em conta o interesse público. Esses motivos devem ser interpretados de maneira restritiva, cabendo o ônus da prova à autoridade competente. Sempre que o interesse público for utilizado como justificativa da denegação, a autoridade competente deverá ponderar o interesse de reter a informação e o benefício público resultante da sua divulgação, com base em elementos de idoneidade, necessidade e proporcionalidade. Ainda, quando apenas parte das informações estiverem abrangidas por exceção, deve parte não abrangida ser fornecida ao solicitante. O terceiro tópico diz respeito às condições aplicáveis ao fornecimento de informação ambiental.
Sempre que o solicitante requerer que a informação seja fornecida num formato específico, deve a autoridade competente fazer uso desse formato, se estiver disponível. Em todo caso, a informação será fornecida no formato que estiver disponível. A resposta à solicitação deve ser a mais breve possível, sempre num prazo não superior a 30 dias úteis, contados a partir da data de recebimento do pedido ou outro prazo limite inferior que tiver sido fixado por norma interna do Estado parte. Se excepcionalmente for necessário mais tempo para a resposta, a autoridade competente deve notificar o solicitante por escrito, informando a justificativa da prorrogação, da notificação, essa que deve ser prestada antes do vencimento do prazo. A prorrogação deve exceder o prazo de 10 dias úteis. De acordo com o acordo, se forem descumpridos os prazos mencionados, o solicitante poderá acessar as instâncias judiciais e administrativas para impugnar o procedimento. Se a autoridade não tiver a informação solicitada, essa circunstância deve ser comunicada ao solicitante com a máxima brevidade possível, incluindo a menção à autoridade que possivelmente tenha a informação. Se for conhecida a autoridade que tem a informação, o pedido deverá ser enviado a ela, o que será informado ao solicitante. Se a informação não existir ou ainda não tiver sido gerada, a circunstância também deve ser informada. A informação será fornecida sem custo, caso não seja necessária a reprodução ou envio. Os custos de reprodução ou envio serão aplicados de acordo com os procedimentos estabelecidos pela autoridade competente, sendo que esses custos devem ser razoáveis e divulgados antecipadamente. Deverá ser considerada a possibilidade de concessão de isenção de pagamento caso o solicitante se encontre em situação de vulnerabilidade ou em outras circunstâncias especiais que justifiquem a isenção. O último tópico se refere a mecanismos de revisão independentes. Cada Estado-parte deve estabelecer ou designar um ou mais órgãos ou instituições imparciais dotados de autonomia e independência, os quais incumbirá: inciso 1, fiscalizar o cumprimento das normas e inciso 2, vigiar, avaliar e garantir o direito de acesso à informação. Os Estados-partes poderão conferir a esses órgãos ou instituições poder sancionador no âmbito de suas competências. Tópico 2 agora, né? Se fosse um capítulo, um título. Geração e divulgação da informação ambiental. Essa seção traz normas de transparência ativa. Os Estados-parte devem garantir que as autoridades competentes gerem, coletem, ponham à disposição do público e difundam a informação ambiental relevante para suas soluções de maneira sistemática, proativa, oportuna, regular, acessível e compreensível, bem como atualizem periodicamente essa informação e incentivem a desagregação e descentralização de informação ambiental no âmbito subnacional e local. Devem ser adotadas medidas que levem ao fortalecimento da cooperação entre as diferentes autoridades do Estado. Na medida do possível, a informação ambiental deve ser reutilizável e processável, bem como deve ser disponível em formatos acessíveis. Não devem ser impostas restrições à sua reprodução ou uso. Os Estados-parte devem contar com um ou mais sistemas de informação ambiental atualizados, que podem incluir, entre outros, inciso 1, os textos de tratados e acordos internacionais, bem como as leis, regulamentos e atos administrativos sobre o meio ambiente. Inciso 2, relatórios sobre a situação do meio ambiente. Inciso 3, uma lista das entidades públicas com competência material em matéria ambiental e, se possível, suas respectivas áreas de atuação. Inciso 4, a lista de zonas contaminadas por tipo de contaminante e localização. Inciso 5, informações sobre o uso e a conservação dos recursos naturais e serviços de ecossistemas. Inciso 6, relatórios, estudos e informações científicas, técnicas e tecnológicas em questões ambientais elaboradas por instituições acadêmicas e de pesquisa, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. Pontos relativos à mudança climática, que contribuem para fortalecer as capacidades nacionais nessa matéria. Inciso 8, informações sobre o processo de avaliação do impacto ambiental e de outros instrumentos de gestão ambiental, conforme o caso, e as licenças ou permissões ambientais concedidas pelas autoridades públicas. Inciso 9, uma lista estimada de resíduos por tipo e, se possível, separado por volume, localização e ano. E informações sobre a imposição de sanções administrativas em questões ambientais. Esses sistemas devem estar devidamente organizados e devem ser acessíveis a todas as pessoas, assim como devem estar disponíveis de forma progressiva por meios informáticos e georreferenciados, conforme o caso. Os Estados-partes devem tomar medidas para estabelecer um registro de emissões e lançamento de contaminantes de outros materiais e resíduos sob sua jurisdição, registro que deve ser estabelecido progressivamente e atualizado periodicamente. Nos casos de ameaça iminente à saúde pública ou ao meio ambiente, a autoridade competente deve divulgar e disseminar, de forma imediata e pelos meios efetivos, toda a informação relevante sobre seu poder que permita ao público tomar medidas para prevenir ou limitar potenciais danos. Os Estados-partes devem desenvolver e implementar sistemas de alerta precoce de ameaças.
As autoridades competentes devem divulgar as informações ambientais nos diversos idiomas usados no país e devem utilizar formatos alternativos compreensíveis pelas pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade como forma de facilitar o acesso à informação. Prevê o acordo ainda a elaboração de um relatório nacional sobre o meio ambiente que deve conter as seguintes informações. Inciso 1. Informações sobre o meio ambiente e os recursos naturais, incluídos os dados quantitativos, quando isso for possível, as ações nacionais para o cumprimento das obrigações legais em matéria ambiental, os avanços na implementação dos direitos de acesso e os convênios de colaboração entre os setores público e privado e a sociedade civil. O relatório deve ser publicado e difundido em intervalos regulares não superiores a 5 anos. Ainda, o relatório deve ser redigido de maneira que seja de fácil compreensão e deve estar acessível ao público em diferentes formatos, bem como deve ser difundido através dos meios apropriados, considerando-se as realidades culturais. O Estado deve convidar o público a contribuir na elaboração do relatório. Os Estados-partes devem incentivar a realização de avaliações independentes de desempenho ambiental que tomem em conta critérios e guias acordados nacional ou internacionalmente em indicadores comuns. Essas avaliações têm a finalidade de avaliar a eficácia, a efetividade e o progresso das políticas nacionais ambientais no cumprimento dos compromissos nacionais e internacionais, devendo essas avaliações contemplar a participação dos diversos atores. No mais, a previsão do seguinte tipo de transparência ativa. Inciso 1. Garantia de acesso à informação, de acesso a informações ambientais contidas em concessões, contratos, convênios e autorizações que tenham sido concedidas e que envolvam o uso de bens, serviços ou recursos públicos. Inciso 2. Garantia de que os consumidores e usuários contêm com informação oficial, pertinente e clara sobre as qualidades ambientais de bens e serviços e seus efeitos sobre a saúde, favorecendo padrões de consumo e produção sustentáveis. Inciso 3. Instituição e atualização periódica de sistema de arquivamento e gestão documental em matéria ambiental, em conformidade com as normas aplicáveis, procurando fazer com que essa gestão facilite o acesso à informação. Inciso 4. A adoção de medidas para promover o acesso à informação ambiental que esteja em mãos de entidades privadas, em particular relativa às suas operações e aos possíveis riscos e efeitos sobre a saúde humana e o meio ambiente. E incentiva a elaboração de relatórios de sustentabilidade por empresas públicas e privadas, em particular por grandes empresas, que reflitam seu desempenho social e ambiental. Seção 3. Participação pública nos processos de tomada de decisões ambientais. Os Estados, parte, devem assegurar o direito de participação do público nos processos de tomada de decisões ambientais. Para isso, é necessário que sejam implementados mecanismos de participação aberta e inclusiva, com base em marcos normativos internos ou internacionais. A participação do público deve alcançar 1. Inciso 1. Processo de tomada de decisões. Revisões, reexames ou atualizações relativos a projetos e atividades. Processos de autorizações ambientais que tenham ou possam ter um impacto significativo sobre o meio ambiente, incluindo os que possam afetar a saúde. E inciso 4. Processos relativos a questões ambientais de interesse público, tais como ordenamento do território e elaboração de política, estratégia, planos, programas, normas e regulamentos. A participação do público deve ser assegurada desde as etapas iniciais do processo de tomada de decisões, a fim de garantir que as observações do público sejam efetivamente consideradas. Ainda deve o Estado-parte proporcionar ao público, de maneira clara, oportuna e compreensível, a informação necessária para que seja efetivo o seu direito à participação no processo de tomada de decisões. O procedimento de participação pública deve contar com os prazos razoáveis para que o público se informe e participe efetivamente do processo. No mínimo, o público deve contar com as seguintes informações. Inciso 1. O tipo ou a natureza da decisão ambiental, e se for o caso, em linguagem não técnica. Inciso 2. A autoridade responsável pelo processo de tomada de decisões e outras autoridades e instituições envolvidas. Inciso 3. O procedimento previsto para a participação do público, incluindo a data de início e término, os mecanismos previstos para essa participação e, conforme o caso, os lugares e datas de consulta ou audiência pública. Por fim, inciso 4, as autoridades públicas envolvidas, às quais se possa solicitar mais informações sobre a decisão ambiental e os procedimentos para solicitar a informação. Ainda, no caso de processo de autorização ambiental de projetos que tenham ou possam ter significativo impacto ambiental, as seguintes informações devem ser publicadas. Inciso 1. A descrição da área de influência das características físicas e técnicas do projeto ou atividade proposta. Inciso 2. A descrição dos impactos ambientais do projeto ou da atividade e, conforme o caso, o impacto ambiental cumulativo. Inciso 3. A descrição das medidas previstas em relação a esses impactos.
Inciso 4. Um resumo dos dados acima em linguagem não técnica e compreensível. Inciso 5. Os relatórios e pareceres públicos dos organismos envolvidos dirigidos à autoridade pública vinculados ao projeto ou à atividade em questão. Inciso 6. A descrição das tecnologias disponíveis para serem utilizadas e os lugares alternativos para realizar o projeto ou atividade sujeita às avaliações, se a informação estiver disponível. E inciso 7. As ações de monitoramento, de implementação e dos resultados das medidas sob estudo de impacto ambiental. Essas informações devem ser prestadas de forma efetiva, compreensível e oportuna através de meios apropriados que podem incluir os meios escritos, eletrônicos ou orais, bem como os métodos tradicionais. O direito de participação inclui a oportunidade de apresentar observações por meios apropriados e disponíveis, de acordo com as circunstâncias do processo. A autoridade competente deve levar em conta o resultado do processo de participação na adoção da decisão. Uma vez adotada a decisão, o público deve ser oportunamente informado dela e dos motivos e fundamentos que a embasaram, bem como do modo como foram tomadas em consideração as suas observações. A decisão e seus antecedentes serão publicados e acessíveis. A difusão das decisões resultantes de avaliações de impacto ambiental e de outros processos de tomada de decisão ambiental que envolvam a participação pública deve ser feita através de meios apropriados, o que pode incluir meios escritos, eletrônicos ou orais, bem como métodos tradicionais de forma efetiva e rápida. A informação deve incluir o procedimento previsto que permita ao público exercer as ações administrativas e judiciais pertinentes. Devem ser estabelecidas condições propícias para a participação pública com consideração das características sociais, econômicas, culturais, geográficas e de gênero do público. Se o público, em sua maioria, falar idiomas distintos dos oficiais, a autoridade competente deve assegurar meios que facilitem a sua compreensão e participação. A participação do público em fóruns e negociações internacionais em matéria ambiental ou com incidência ambiental deve ser promovida. Se for o caso, deve ser promovida a participação pública em instâncias nacionais para tratar temas de fóruns internacionais ambientais. Devem ser incentivados espaços de consulta em questões ambientais ou o uso dos já existentes, em que possam participar diversos grupos e setores. Cada parte promoverá a valorização do conhecimento local, o diálogo e a interação das diferentes visões e dos diferentes saberes, conforme o caso. Em relação às pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade, esses devem ser identificados e apoiados a fim de que se garanta a participação de maneira ativa, oportuna e efetiva. Em todo caso, a implementação do acordo deve garantir o respeito à legislação nacional e das obrigações internacionais relativas aos direitos dos povos indígenas e das comunidades locais. O público diretamente afetado pelos projetos e atividades que tenham ou possam ter um impacto significativo sobre o meio ambiente deve ser identificado, promovendo-se ações específicas que facilitem a sua participação no processo de tomada de decisão. Seção 4. Acesso à justiça em questões ambientais. O acesso à justiça em questões ambientais deve se dar de acordo com as garantias do devido processo. Deve ser assegurado o acesso a instâncias judiciais e administrativas para impugnar e recorrer, quanto ao mérito e ao procedimento, os seguintes aspectos do processo de tomada de decisão. Inciso 1. Qualquer decisão, ação ou omissão relacionada com acesso à informação ambiental. Inciso 2. Qualquer decisão ou ação ou omissão relacionada com a participação pública em processo de tomada de decisão ambientais. E inciso 3. Qualquer outra decisão, ação ou omissão que afete ou possa afetar de maneira adversa o meio ambiente ou infringir normas jurídicas relacionadas ao meio ambiente. Como forma de garantir o acesso à justiça, devem os Estados-parte contar com órgãos estatais competentes com acesso a conhecimentos especializados em matéria ambiental, procedimentos efetivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciais e sem custos proibitivos, legitimação ativa, ampla em defesa do meio ambiente em conformidade com a legislação nacional, a possibilidade de dispor de medidas cautelares e provisórias para, entre outros fins, prevenir, fazer cessar, mitigar ou recompor danos ao meio ambiente. Medidas para facilitar a produção da prova do dano ambiental, conforme o caso e se for aplicável, como a inversão do ônus da prova e a carga dinâmica da prova. Mecanismo de execução e de cumprimento oportuno das decisões judiciais e administrativas correspondentes, e mecanismo de reparação, conforme o caso, tais como a restituição ao estado anterior ao dano, a restauração, a compensação ou a imposição de uma sanção econômica, a satisfação, as garantias de não repetição, a atenção às pessoas afetadas e os instrumentos financeiros para apoiar a reparação. A fim de facilitar o acesso público à justiça em questões ambientais, devem os Estados-partes estabelecer: Inciso 1. Medidas para reduzir ou eliminar as barreiras ao exercício do direito de acesso à justiça, meios de divulgação do direito de acesso à justiça e os procedimentos para torná-lo efetivo, mecanismo de sistematização e difusão das decisões judiciais e administrativas correspondentes,
e o uso da interpretação ou tradução de idiomas distintos oficiais quando for necessário para o exercício deste direito. As necessidades das pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade devem ser consideradas, provendo-se a eles mecanismos de apoio à assistência técnica e jurídica gratuita, se necessário. As decisões judiciais e administrativas em questões ambientais devem ser consignadas por escrito. Mecanismos alternativos de solução de controvérsias em questões ambientais, como a mediação e conciliação e outros mecanismos que permitam prevenir ou solucionar controvérsias, devem ser promovidos. Seção 5. Defensores dos direitos humanos e questões ambientais. O Estado-parte deve garantir a existência de um ambiente seguro e propício em que as pessoas, grupos e organizações que promovam e defendem os direitos humanos e questões ambientais possam atuar sem ameaças, restrições ou insegurança. Devem ser adotadas as medidas adequadas e efetivas para reconhecer, proteger e promover todos os direitos dos defensores dos direitos humanos em questões ambientais, incluindo a vida, a integridade pessoal, a liberdade de opinião, expressão, o direito de reunião e associação pacífica e o direito a circular livremente, assim como sua capacidade de exercer o direito de acesso. Medidas devem ser adotadas para prevenir, investigar e punir ataques, ameaças ou intimidações que os defensores de direitos humanos e questões ambientais possam sofrer no exercício dos seus direitos. Seção 6. Fortalecimento de capacidades. Os Estados-partes no acordo se comprometem a criar e a fortalecer as capacidades nacionais com base em suas prioridades e necessidades. As seguintes podem ser adotadas de acordo com as capacidades locais. Inciso 1. Formar e capacitar autoridades e agentes públicos nos direitos de acesso sobre questões ambientais. Desenvolver e fortalecer programas de conscientização e criação de capacidades em direito ambiental e direito de acesso ao público, agentes judiciais e administrativos, instituições nacionais de direitos humanos e juristas, entre outros. Dotar as instituições e os organismos competentes de equipamentos e recursos adequados, promover a educação, a capacitação e a conscientização sobre questões ambientais mediante, entre outros meios, a inclusão de módulos educativos básicos sobre os direitos de acesso para estudantes em todos os níveis educacionais. Contar com medidas específicas para pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade, como a interpretação ou tradução em idiomas distintos do oficial, se necessário. Reconhecer a importância das associações, das organizações e dos grupos que contribuem para formar ou conscientizar o público sobre o direito de acesso e fortalecer as capacidades para coletar, manter e avaliar a informação ambiental. Seção 7. Cooperação. O Estado parte Os Estados-parte devem cooperar entre si para o fortalecimento de suas capacidades nacionais, com especial consideração aos países menos desenvolvidos, aos países em desenvolvimento sem litoral e aos pequenos estados insulares em desenvolvimento da América Latina e do Caribe. Como forma de cooperação, os Estados-parte devem promover atividades e mecanismos tais como diálogos, seminários, intercâmbio de peritos, assistência técnica, educação e observatórios, desenvolvimento, intercâmbio e implementação de matérias e programas educativos, formativos e de conscientização, intercâmbio de experiências sobre códigos voluntários de conduta, guias, boas práticas e padrões, e comitês, conselhos e plataformas de atores multissetoriais para abordar prioridades e atividades de cooperação. As partes promoverão o estabelecimento de parcerias com estados de outras regiões e organizações intergovernamentais, não governamentais, acadêmicas e privadas, bem como organizações de sociedade civil e outros atores de relevância na implementação deste acordo. As partes reconhecem que se deve promover a cooperação regional e o intercâmbio de informações com respeito a todas as formas de atividades ilícitas contra o meio ambiente. Seção 8. Disposições adicionais. O acordo prevê a criação, no âmbito da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, de um centro de intercâmbio de informações de caráter virtual e de acesso universal sobre os direitos de acesso, o qual pode incluir medidas legislativas, administrativas e de políticas, códigos de conduta e boas práticas, entre outros. Os Estados-partes se comprometem a facilitar meios de implementação das atividades nacionais necessárias para cumprir as obrigações derivadas do acordo. Ainda, o acordo prevê a instituição de um fundo de contribuições voluntárias para apoiar o financiamento da implementação do acordo, cujo funcionamento será definido pela Conferência das Partes, podendo os Estados-partes efetuar contribuições voluntárias para apoiar a implementação do acordo. Admite-se ainda que a Conferência das Partes convide outras fontes a fornecer recursos para apoiar a implementação do acordo. A Conferência das Partes é o órgão de deliberação composto pelos Estados-partes, cada qual dispõe de um voto. A Conferência deve examinar e fomentar a aplicação e efetividade do acordo. Para tanto, a Conferência, inciso 1, estabelecerá por consenso os órgãos subsidiários que considerem necessários para a aplicação do acordo, receberá e examinará os relatórios e as recomendações dos órgãos subsidiários
será informada pelas partes das medidas adotadas para a implementação do acordo, poderá formular recomendações às partes relativas à implementação do acordo, elaborará e aprovará protocolos de acordo para sua posterior assinatura, ratificação, aceitação, aprovação e adesão, examinará e aprovará propostas de alteração do acordo, estabelecerá diretrizes e modalidades para mobilização de recursos financeiros e não financeiros de diversas fontes para facilitar a implementação do acordo, examinará e adotará qualquer outra medida necessária para alcançar o objetivo do acordo e realizará qualquer outra função que o acordo lhe incumbir. No mais, as demais disposições do acordo são de caráter administrativo, tratando do secretariado, do Comitê de Apoio à Implementação e ao Cumprimento, da solução de controvérsia quanto à interpretação ou aplicação do acordo, das emendas, da assinatura, ratificação, aceitação, aprovação e adesão, da entrada em vigor, das reservas que não são admitidas reservadas ao acordo, da denúncia do depositário e dos textos autênticos. Refugiados ambientais. Agora está mudando de tópico. Os impactos causados no meio ambiente global pelas mudanças climáticas têm gerado situações complexas e de difícil resolução no contexto mundial. Desastres ambientais têm se tornado mais frequentes e a degradação dos recursos ambientais essenciais compromete a vida e a segurança da população global. Esses efeitos ambientais geram, em alguns locais, situação de grave risco à vida e à segurança, o que torna impossível a sobrevivência. Assim, diversos grupos populacionais se veem obrigados a migrar para outros locais em busca de uma vida condigna. As pessoas que são afetadas pelos desastres ambientais formam uma categoria nova de pessoas no âmbito de ordem internacional. Podemos denominar essas pessoas como refugiados ambientais. Não existe ainda um arcabouço jurídico para amparar essa situação específica, o que torna complexa a definição jurídica e a delimitação da natureza do regime protetivo. Assim, podemos definir refugiados ambientais na esteira da definição fornecida por Hassan El-Hanai, um dos principais autores que se preocupou com o tema da seguinte forma: refugiados ambientais são definidos como aquelas pessoas forçadas a deixar seu habitat natural, temporário ou permanente por causa de uma marcante perturbação ambiental, seja natural ou desencadeada pela ação humana, que colocou em risco sua existência ou seriamente afetou sua qualidade de vida. As perturbações ambientais são qualquer forma de mudança física, química ou biológica do ecossistema que o torne temporário ou permanentemente impróprio para sustentar a vida humana. Incidem, a princípio, regras gerais do direito internacional dos refugiados, do direito internacional dos direitos humanos e do direito internacional do meio ambiente a favor dessas pessoas, mas não há ainda um regramento específico. A preocupação global com o tema dos refugiados ambientais decorre de percepção de que os problemas relacionados à mudança climática não é apenas uma questão ambiental, mas também uma questão humanitária e de desenvolvimento humano, que afeta a paz e a segurança internacional. Portanto, tenha sempre em mente que a discussão sobre os refugiados ambientais demanda uma perspectiva ambiental, econômica e política, tratando-se de uma inter-relação necessária de perspectivas. Pois bem, dado esse panorama geral, podemos chegar a algumas conclusões iniciais. A primeira conclusão é que é necessária a construção de um sistema de proteção específico para a categoria emergente de refugiados ambientais. Esse primeiro ponto decorre de uma dificuldade de interpretação do conceito de refugiado. Tradicionalmente, o direito internacional reconhece como refugiada a pessoa que busca proteção em outro país em razão de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Bem, no caso dos refugiados ambientais, não há qualquer forma de perseguição. A necessidade de buscar proteção em outro país decorre da existência de desastre ambiental no local de origem, não de uma perseguição organizada. Essa dificuldade inicial já impede a aplicação dos diplomas protetivos dos refugiados em favor das pessoas conhecidas como refugiados ambientais, o que demonstra que é necessário que haja um sistema jurídico próprio que reconheça essa nova situação jurídica, oferecendo proteção específica para esse novo fenômeno mundial. Segunda conclusão, é necessária a criação de mecanismos institucionais que possam garantir a efetiva proteção dos refugiados ambientais. A existência de mecanismos institucionais a nível internacional é essencial para que seja possível prevenir, antecipar, financiar e organizar os movimentos populacionais que se tornem necessários em razão de desastres ambientais. Tornou-se necessário construir novas estratégias institucionais, novas formas de cooperação e de compromisso de longo prazo entre os países. Esses instrumentos e mecanismos têm âmbito internacional. É possível afirmar que se firmou no âmbito das relações internacionais uma cultura da paz, que é caracterizada por um compromisso dos países de conter a violência e a violação da dignidade da pessoa humana, tanto por mecanismos preventivos como de combate às causas estruturais dos macros desafios.
tais quais a pobreza e a corrupção internacional, quanto também pela busca de resolução dos conflitos de maneira não conflitiva, principalmente sem a utilização de táticas de guerra. Essa mesma perspectiva de manutenção da paz e da segurança internacionais rege o tratamento da situação dos refugiados ambientais. Com essa nova noção na mente, vamos analisar a posição do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, a respeito da posição jurídica dos refugiados ambientais.